A literatura, como a ciência, como a história, sempre esteve vazia de nomes femininos. Aqui no Brasil, a gente teve, no século XIX, Francisca Júlia. Aí, só no começo do século XX, lá vem Cecília Meirelles. Depois, na década de 30, Raquel de Queiroz. Lá na década de 40 e 50, Clarice Lispector. Quando Clarice Lispector morreu, ficou o vazio. E esse vazio durou muitos anos, até surgir Carla Madeira. Carla veio preencher justamente este vazio. A literatura de Carla, se disser assim, a literatura de Carla comove, extasia. A literatura de Carla envolve. Mas se disser Zarinha, diga um adjetivo, um único adjetivo, que qualifique a literatura que Carla produz. Arrebatadora. A literatura de Carla arrebata. Ela arrebata quem não gosta de ler, que pega tudo é rio, e diz, com a maior vontade, e devora, e depois diz, eu adorei, separando as sílabas desse jeito, eu adorei. A literatura de Carla arrebata quem gostava de ler em tempos pretéritos, mas, devido às ondas da vida, se afastou da literatura, voltou a ler com a literatura dela, e a literatura dela arrebata quem lê diuturnamente, quem tem o hábito de ler obsessivamente. Então, não há outro adjetivo para mim para qualificar a literatura dela. Eu vivia chamando Carla insistentemente para vir lá para a minha casa, para ficar na minha casa para a gente conversar. E os compromissos dela sempre adiavam. Eu ficava cobrando e ela adiando. Mas a intenção era assim, ela vai passar muitos dias na minha casa comigo, com Chico, Elis e Amaro. Depois que ela disse, eu vou passar uma semana, aí eu pensei, o presente não pode ser só para mim. Seria inaceitável, imperdoável, seria incompreensível que eu guardasse Carla em casa, conversando, manhã, tarde, noite comigo. Ela veio para passear, ela veio para relaxar, veio para descansar, veio para escrever um próximo livro. Mas eu digo, não é possível. É imperdoável, inaceitável, é inconceptível que eu não desse presente a mais pessoas. Pronto, de mão beijada. No sentido integral do termo, eu e o Centro de Cultura resolvemos. Não é um presente só para mim, é um presente para a cidade. Porque é um presente ouvir Carla Madeira. Como eu estou com o microfone na mão, a pergunta é minha. Porque lá em casa eu não pergunto, não. Vocês disseram, não, porque não perguntou em casa. Não, lá em casa a gente conversa sobre tudo, mas não conversa sobre as obras, certo? Carla, Gabriel Garcia Marques, ele disse que o que se procurar nas obras dele estão ligadas, tudo que se procurar, todos os fatos estão ligados à realidade. Ou à realidade que ele viveu, ou à realidade que ele viu. Pronto, a pergunta é, em véspera, você botou Gêmeos. Você viu, você conviveu
está ligado à sua realidade, àqueles comportamentos dos gêmeos, ou foi tudo um engenho de sua mente? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico sempre muito comovida, né, de ver vocês se mobilizarem para vir me ouvir falar. E é sempre muito especial para mim. Quero também dizer do meu encantamento aqui com a cidade, com João Pessoa, e especialmente com a Zarinha, com o Chico, com o Júnior, a Aglaia, a Izinha. Né, assim, eu acho que é uma família maravilhosa. E Ian, né, Luciana, poderia aqui ficar citando todos os nomes, mas eu estou muito impressionada com essa família, a amorosidade e o quanto a literatura e a arte, com a força assim, da mobilidade, sabe, da provocação que a literatura faz, o quanto foi se criando uma família ampliada, em que foram entrando os amigos, as pessoas, os conhecidos, e eu vou sair daqui. A minha previsão era ir embora hoje. Zarinha falou: fique mais 2 dias, então vou depois de amanhã. Mas quase não estou indo, estou quase vendendo a passagem, ficando mais tempo. E diga que hoje, às 5 horas da tarde, eu estava lá. Olha, por favor, não vá, não. Fique mais. Então, a primeira coisa da literatura é que escrever é sempre revelar um pouco da gente. Assim. Eu acho que a gente escreve com uma dose imensa de inconsciente. Então, a matéria-prima da escrita é o que a gente vive, é esse real, é o que a gente viu, ou o que nos faltou, o excesso, o que nos sobrou, né? E que é sempre alguma coisa que a gente vai acumulando ali, uma bagagem das vivências. Eu tive uma experiência com a ideia de gêmeos muito interessante, porque, na verdade, não foram com gêmeos. Eu tenho 2 irmãs que têm 11 meses de diferença, uma para a outra, mas que foram criadas como gêmeas. Porque a minha irmã nasceu, a outra nem andava ainda, Cláudia e Liana. E elas foram da mesma sala a vida inteira. Liana, muito extrovertida, muito decidida, muito cheia de opinião, e Cláudia tímida, assim, mas da mesma sala, vestiam roupas iguais, etc. De maneira que, quando elas foram fazer o vestibular, a minha mãe rezava da seguinte maneira: ou passam as duas, ou toma bomba as duas. Mas passar uma e a outra ficar para trás era assim, o grande pesadelo da minha mãe. Acabou que as duas passaram. Mas, então, eu tive essa experiência. E eu tive outra experiência, que eu tinha uma amiga muito próxima, e que ela era filha de um professor que dava aula onde eu estudei, num colégio marista, chamado Dom Silvério, e eles me davam carona para ir para a escola. E ela tinha 2 irmãos, chamados Dedé e Dudu, que eram gêmeos idênticos. Então, também eu tive essa vivência do Dedé e Dudu, porque ninguém falava Dedé. É o Dedé, ou falava Dudu. Era sempre junto. Dedé e Dudu vão, Dedé e Dudu querem, Dedé e Dudu. Então, assim... E o que falam muito, eu noto, é os gêmeos. Os gêmeos. Pronto, Chico tem sobrinhos gêmeos. A irmã de Chico só se refere aos meninos. Vai chamar os gêmeos para almoçar. Veja se os gêmeos chegaram, de modo que a gente até fica sem saber os nomes. Porque os gêmeos, eu acho terrível isso. Então, eu acho que eu tive essas vivências que de uma certa forma, me deram assim matéria-prima para construir Caim e Abel, né? Que não são gêmeos, hein? Na história bíblica, Caim e Abel não são gêmeos.
Ô, Carla, aproveite e... Isaú e Jacó são. São. É. Aproveite e conte aí para o pessoal a ligação do Caim e Abel, do seu livro, com o Caim e Abel bíblico. Eu acho que o pessoal tem essa curiosidade, né? Conte aí a eles. Bom, quem leu Véspera? Só para eu ter uma ideia. Legal, bacana. Então, talvez quem não leu vai ter um pouquinho assim de spoiler, mas eu acho que não vai ser num lugar que atrapalhe a leitura, não. O mito de Caim e Abel é talvez a primeira história de rejeição dessa matriz ocidental que se formou em torno da Bíblia. Não é um mito. Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, quer dizer, são os primeiros filhos que precisaram de um homem e de uma mulher para serem feitos, né? Em Véspera, o narrador fala, né? Deus, para ver se a engenhoca de Deus estava funcionando, né? Que Deus fez estava funcionando, se o negócio funcionava mesmo. Então, Caim e Abel, Caim era um agricultor, Abel era um pastor. Abel ofereceu a Deus as primícias, a carne do cordeiro ali, e Caim ofereceu a colheita. Deus aceitou a oferenda de Abel e recusou a oferenda de Caim. Isso sempre foi uma história que sempre me incomodou. Por que Deus rejeitou essa oferenda de um filho? Que, afinal de contas, ele deu o que ele tinha para dar. Ele deu ali a colheita dele. E eu não compreendia isso, era uma coisa de pequena. Eu sou filha de um ex-religioso, então eu tive muito contato com as questões religiosas, mas aquilo, desde menina, eu achava aquilo estranho, essa rejeição. Quando comecei o livro, que construí uma história ali de abandono, de rejeição de uma mãe pelo filho ali, num momento de exaustão, que é o primeiro capítulo do livro, que uma mãe que vem de uma história difícil, um casamento difícil, que vive um momento de muita violência, muita agressividade, está exausta, e, por um minuto, ela perde a cabeça e larga o filho, e 2 minutos, né, 1 minuto depois, ela se arrepende, vai voltar para pegar o filho, já não está ali mais. Mas é dada ali uma história de rejeição. Não é? E eu estava ali no início, escrevi essa cena, e me vinha na cabeça Caim e Abel, Caim e Abel. Olha como o inconsciente da gente ajuda, né? Como que o inconsciente tem a força criativa. Né? E, toda hora me vindo, eu resolvi, né, pegar essa história do mito. Então, eu construí um mito, mas eu construí com um incômodo, porque fui ler Caim de Saramago. Caim de Saramago, o Caim de Saramago, Deus é um horror, Deus é violento, Deus é vingativo, Deus assim, é tudo de ruim. E eu pensava comigo, gente, mas se ele é ruim, se ele é vingativo, então ele não é Deus. Se eu for me agarrar ao conceito, eu não estou nem dizendo religiosamente, eu estou dizendo do ponto de vista do conceito. O que defina Deus? É aquele que é onisciente, onipresente, portanto, é justo, porque ele vê o que é para trás, ele vê o que é para frente. Olha eu, para trás e para frente. Né? E aí, então, ele é justo. Então, para mim, não casava. Aquilo não... E eu comecei a pesquisar, lendo, né, especialmente ali o Pentateuco, ali, e ali eu encontrei uma frase que dizia o seguinte, porque eu queria que meu Deus fosse bom, eu queria que o Deus do livro fosse um Deus justo.
e que eu tentasse encontrar uma maneira de ressignificar essa história, mas partindo da premissa deste conceito de justiça, de Deus justo, Deus sabe o que faz, Deus não erra, Deus tem um propósito. E aí eu encontrei uma escrita que dizia assim, na Bíblia: todo aquele que matar ou ferir, sem intenção de matar ou ferir, será dado a ele um lugar aonde ir. E aí eu falei, puxa, encontrei algum caminho para ressignificar essa história de Caim e Abel. E foi por onde eu trabalhei no livro. Algumas pessoas falam, você inverteu, no livro o Caim é bom e o Abel é mau. E eu digo, não. Primeiro que o Abel não é mau. O Abel não é uma questão de uma luta entre o bem e o mal. O Abel é um sujeito que perde a aderência com a vida, né? Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? É isso, né? Se você perde o gosto, né? Se você perde o gosto com a vida, e foi isso que aconteceu com ele. Mas a questão dele está na ordem do descontrole, de perder o controle. E é com isso que a gente trabalha, que eu trabalhei durante toda a escrita do livro. Bom, não sei se respondi, era isso, querido? Era isso. Era Carla isso. não ficou com medo de cair numa tentação de deixar Caim como essa pessoa descontrolada, não? Que é o que a gente espera, não é? Ele é muito mais voluntarioso, ele é mais forte, ele é mais espirituoso, e o descontrole ser dele não ficou. Mas talvez, quando você tem tantos recursos, né, de se encantar com a vida, de ter curiosidade, de ter imaginação, de ter uma relação saudável com o seu corpo, talvez você tenha mais recursos para não ter tanto medo do descontrole. Sabe, eu acho que... era o caso de Caim, né? Que era o caso de Caim. Caim era bem resolvido. Isso. Era bem resolvido. Abel, não. E é muito importante o que Carla disse, a questão de não considerar Abel mal, porque eu considerava. Pronto, eu achava Abel o mal e Caim, ali no livro, o bem. Quando Carla disse, na sexta-feira passada, Abel é descontrolado, ele não é mal. Já me abriu os olhos para ver Abel de maneira diferente. Tem uma coisa nessa passagem de Caim e Abel que é muito interessante. Assim, eu tentei ler várias traduções de Bíblias diferentes para ver, mas tem uma coisa que é muito bem descrita, que é o semblante de Caim ficar tomado de raiva. Essa ideia da raiva como um descontrole, né, assim, do sangue que desvaira, né? Assim, ele tem uma passagem que a moça que ele se apaixona chega perto dele, ele faz uma coisa assim, não é? Eu tenho uma passagem engraçadíssima com isso, posso contar? Pode, claro. Deve. Então, eu fui ao Rio de Janeiro num restaurante que eu queria muito ir. Era um restaurante daquela Roberta Sudbrack, que é uma chefe de cozinha maravilhosa, e que eu queria conhecer. Então, eu fui a esse restaurante, marquei com antecedência, não sei quantos meses, e aí fui com o meu ex-marido. E aí, cheguei nesse restaurante, não tinha ninguém, só uma mesa ocupada por aquele ator argentino, Gael, que fez o Che Guevara. Che Guevara. E aí, o garçom perguntou, você quer sentar? Eu falei, ali, do lado. Passei a noite olhando para aquele moço bonito. Falei, ai, gente, que moço lindo. E ele falava, e eu olhava, e ele falava. Bom, de tal maneira a minha inconveniência, que ele terminou de jantar e passou na minha mesa. E virou e falou assim, tchau. Eu, na hora que ele falou tchau, fiz assim, tchau.
Igual a Caim. Menina, igualzinha a Abel. Me deu um descontrole físico. E eu fiz tchau. Depois passei a noite em frente ao espelho no quarto, fazendo assim, para ver como é que ele tinha me visto. Então, Abel, essa cena é dessa história minha. Foi um descontrole com o corpo. Assim como ele tem a ereção diante do corpo de parede, em que está dito ali o sofrimento dele. Ele sofre com isso. A pessoa que faz por maldade não sofre. Então, ele sofre com isso. Né? Então, é isso. Assim, eu acho que essa coisa do descontrole é uma chave legal para se ler o livro. Eu acho muito difícil ser gêmeo, ter outra igual, assim, eu penso, meu Deus, outra Zarinha, né? Você vê assim, tudo, a mesma roupa que as mães põem, o mesmo corte de cabelo. Eu acho muito difícil. Você sabe que eu estive em Portugal com a Fernanda Lima, e ela fez uma entrevista comigo. E ela tem filhos gêmeos. E ela disse, ela falou assim, eu comecei a ler, eu tive que parar. Porque me tocou num lugar assim. Depois tem uma outra amiga que tem filhos gêmeos, ela falou que agora ela se chama de custódia. Ela virou e falou assim, chega alguém lá para convidar um dos meninos, ela vira e fala assim, vai convidar um só, custódia baixa em mim. Ela quer que convide os dois, né? Quer que convide os dois. Os dois. Eu acho muito difícil ser gêmeo, né? Vou estar aqui olhando. Luciana queria fazer uma pergunta, também aqui, Cris? Não, é só porque a gente iniciou essa conversa mais ou menos na sexta, mas Ivan, um querido, interrompeu. Qual é a parte... Seu sogro. Qual é a... Coisa de sogro. Não, mas eu queria saber sobre a parte ou o trecho do seu trabalho que você mais se orgulha. Que no momento que você fez, você precisou parar de orgulho mesmo, você sentiu pelo trecho. Olha, eu estava comentando isso. Dos meus 3 livros, o trecho que eu mais gosto está na Natureza da Mordida. Deixa eu pegar um nome ali. E é um encontro de Teresa com o pai. E esse trecho, para mim, assim, quando eu terminei de escrever, aconteceu assim, eu fiz uma primeira versão. Aí eu tenho umas pessoas que leem meu livro quando está pronto, e eu entreguei. Uma das pessoas é um primo meu, chamado Gustavo Jardim, que está sempre nos agradecimentos dos meus livros. E ele falou assim, Carla, esse momento é tão esperado. Eu acho que ele está aquém do que você poderia fazer. Eu concordei com ele e reescrevi. Quando eu reescrevi, eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, porque aquilo ali tem uma coisa tão profunda, tão difícil de ser conversada. E tem a situação do amanhecer do dia com o amanhecer de uma certa consciência, assim. E as coisas são ditas, mas elas são ditas de uma maneira muito delicada, porque eles não estão querendo se ferir, eles estão se reencontrando depois de tanto tempo. Então, assim, aquilo me emocionou demais. Quando eu terminei, eu chorava, assim, sabe? Quando eu terminei aquele encontro, eu chorei muito e eu considero a melhor coisa que eu já escrevi, esse trechinho. Agora, João, pode fazer a pergunta. João Carla é o meu aluno que estava lendo Tudo é Rio e não queria nem dormir. Né? E segundo Carla, o livro bom é aquele que a gente não quer nem dormir, nem comer, para ficar lendo. Diz, é melhor ler do que dormir. É melhor ler do que comer.
Pronto, e quando eu entrei na sala de aula, ele disse que eu não queria nem dormir lendo Tudo é Rio. Fale, João. Vai, João. Obrigado. No livro Tudo é Rio, tanto Dalva quanto Venâncio pareciam ter caminhos pré-determinados por suas famílias, por suas origens. E no fim do livro, principalmente Venâncio, os dois parecem romper com essas trilhas pré-determinadas. Esse aspecto do livro foi proposital? Ah, que pergunta boa, né? Obrigado, João. Foi proposital, assim, as circunstâncias vão acontecendo e a gente vai vivendo uma espécie de plasticidade. É assim com a gente também. A gente é aquilo que a gente faz, que a gente vive, né? O que a gente faz, a gente não faz só ao outro. A gente faz a gente. Caetano tem uma coisa que ele fala que é linda. Ele fala assim, essa voz que o cantar me deu. À medida que ele canta, ele vai se tornando mais capaz, inclusive biologicamente falando, mais equipado, seu aparelho biológico vai ficando mais equipado. Então, o que acontece com eles, assim, Dalva com aquela família, uma família amorosa, uma família alegre, uma família, né, onde a música está presente, uma mãe maravilhosa, né, amorosa, firme, né, porque o amor também exige firmeza, né, e a Aurora é tudo isso. E Venâncio com uma história diferente, um pai bruto, um pai que dava a ele constrangimento, que ele tinha medo de apresentar aos amigos, que ele tinha ali, mas embora aquele pai fosse presente do ponto de vista do provedor, não é? Ele era um pai que provocou nele uma imensa dificuldade. Então, essas histórias se cruzam, né? Essas duas histórias, essas duas circunstâncias diferentes se cruzam e produzem uma terceira coisa, não é? Então, Dalva, diante do que ela vive, diante da brutalidade, da violência do que ela vive, ela tem uma maneira de lidar com aquilo, tem uma impotência, tem uma raiva, tem uma incapacidade de sair daquela relação, não é? E ela não sai daquilo por N motivos, né? Ela não sai daquilo por muitos motivos. Porque ela quer vingar, porque ela quer punir Venâncio, porque ela não dá conta, porque, afinal de contas, ali existiu uma história amorosa onde ela investiu muito, não é? E é difícil você dizer, acabou. Aquilo que eu acreditei, aquilo que eu investi tanta energia, acabou. Então, tem N situações. E Venâncio, a mesma coisa. Poxa, eu vivi uma outra coisa, eu experimentei um amor, eu experimentei a delicadeza. Olha que... né, por que eu fiz isso? Não é? Então, isso produz uma terceira coisa, que foi o caminho que eu encontrei para contar a história particular, singular, desse casal. Não é? Não sei se te respondi. Sim, Cris. Carla, eu achei... Espera aí. Eu achei lindos os personagens de Tudo é Rio, Aurora e Francisca. Uhum. Em Véspera, eu achei lindo o padre Tadeu. Sim. E na Natureza da Mordida, Laura. Uhum. Você se inspirou como, assim, em relação a eles? Olha, é engraçado isso, né? Assim, eu acho... assim, eu tenho uma preocupação muito grande de não ser maniqueísta nos meus livros, né? Assim, de ter as camadas de bem e de mal em todas as personagens, etc. Esse mal, às vezes, não é um mal, né? A Aurora escapa um pouco disso. Ontem mesmo, Ivan disse isso, né?
A Aurora escapa um pouco disso, assim, porque ela tem as questões dela né, de ser firme, de não sei o quê, mas é uma pessoa que está acima de... Você olha para ela e é uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa, né? Uma pessoa boa. E Padre Tadeu, ele também é do jeito dele, ele é sincerão, né? Adorei. Sincerinho? Sincero. Sério? Então, assim, ele é uma pessoa boa, mas tem lá as coisas. Ele é bom porque ele admite a imperfeição. Entende? Igual a Aurora. É bom não porque dita regra, sabe? É bom justamente porque compreende a nossa imperfeição. Então, eu acho que a minha inspiração é um pouco neste lugar. Nós todos somos seres humanos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, nós erramos, sabe? E é por isso que a gente precisa considerar a possibilidade do perdão. Não é? Porque a gente erra. Não é? E o perdão está aí para perdoar o imperdoável. Porque a coisa boba, a coisa besta, basta um pedido de desculpa, basta tempo, basta uma gentileza, basta uma conversa. Não é? Mas o imperdoável, como é que nós, seres capazes de gestos imperdoáveis, vamos seguir? Vamos continuar vivendo? Se a gente não for capaz de pensar na possibilidade do perdão. Não é? Então, eu acho que assim, a minha inspiração é um pouco a compaixão que eu sinto com essa condição humana, sabe? Isso me dói, assim. Quando eu vejo uma coisa brutal, eu penso na vítima, mas penso também no agressor e penso por que essa pessoa fez isso? Que nível de brutalidade essa pessoa foi exposta à vida, na vida, que fez com que ela se tornasse capaz de ser tão brutal. Isso me interessa, assim, isso talvez seja a minha grande questão, a grande matéria do que eu escrevo, do que eu faço. Eu tenho essa ideia de que isso é o que me inspira. Né? Com Venâncio, né? que fez Venâncio cometer a brutalidade, a crueldade com o próprio filho. Né? Então, é o seu interesse justamente por esse nosso lado, né? Cruel. Olha, mas nesse caso, vou me antepor aqui uma pergunta, tá, Vanessa? Nesse caso, você que já fez clubes, participou de sessões, em presídios, em clube de livros, esses personagens, para mim, são assim, aqueles personagens que são guias. Eles equilibram, dão conselhos, ordenam, organizam os outros personagens que parecem ter algum problema. Até Biá, em algum momento, quando ela faz aquelas anotações, todas as coisas se clarificam ali, se organizam. Essas pessoas, nesses meios que já passaram por isso, né? Elas estão condenadas, elas estão presas, elas percebem, o comentário é muito mais no sentido sempre da situação dos personagens principais. Percebem se elas esse perdão, percebem, percebe esse guia que vai organizando até chegar ao clímax, que é um momento de perdão, ou de reflexão, ou de entendimento. Porque todas as obras têm, né? Tem esse momento, assim. Sim. Todas elas têm. O momento em que acontece... Quem pratica a crueldade fica com a consciência de que foi um ato cruel, Vocês assim? Não, isso no aspecto dos presídios, porque eu já vi com entrevistas que ela participou em sessões de presídios femininos e masculinos. Não, no sentido do perdão proporcionado por esse personagem que vai guiar os outros a chegar a esse perdão. Ou seja, é como se
o que eu digo, assim, a literatura ela é muito maravilhosa na hora que ela ajuda a gente a organizar nossas próprias tragédias, né? Então, aquele cara... Eu fui em 2 presídios, porque em Minas existe um projeto de redução, remissão de pena, se os presos leem, fazem relatórios dos livros que eles leram, e aí eles vão diminuindo o tempo de condenação deles a partir desses relatórios. Eu fui em 2 presídios. O presídio masculino foi muito interessante, porque, no final, eu pergunto, o que meu livro deu para você? E aí um preso falou, a primeira coisa que eu senti quando eu vi o nome desse livro, que o livro era Tudo é Rio, é que o que eu estou vivendo vai passar. Então, eu já fiquei bem comovida com isso. Depois, um preso falou, depois que eu li Tudo é Rio, eu parei de odiar. E eu fiquei extremamente comovida. Isso talvez tenha sido a coisa mais bonita que eu já ouvi, porque o conceito de perdão que eu vinha trabalhando e que eu li um filósofo chamado André Spoville, que tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É mesmo, Zé? É esse mesmo? Carla troca o nome dos livros tudinho. Quem conserta é Zé Amaro. Gente, e aí, esse livro, o capítulo da misericórdia, André Spoville define o perdão como cessar o ódio. Cessar o ódio. Perdoar não é esquecer, perdoar não é dizer está tudo bem, perdoar não é dar um tapinha nas costas e falar, não, deixa para lá. Não é isso. Perdoar é cessar o ódio. E, por isso, o perdão não é também uma decisão, assim, acorde de manhã e falo, vou perdoar. Você pode até agir como quem perdoa, mas não é uma decisão, vou perdoar, porque está na ordem de alguma coisa que precisa ser reorganizada. Então, tem um filósofo, Derrida, que fala, há o perdão. Há o perdão. Não é? Não é uma coisa assim. Então, eu acho essa ideia, o perdão ter acontecido para a Dalva, né, ela ter conseguido perdoar, está nesse lugar. E, na questão dos presídios, eu acho que, para completar o que você disse, eu acho que o que significa é você perceber a possibilidade do perdão, que é tão bonito a gente poder perceber isso, né? A possibilidade de que eu não me reduza ao gesto brutal que eu cometi. Eu não sou só o gesto brutal que eu cometi. Eu sou um ser humano. Eu acho que isso é uma coisa bonita para se pensar. Carla, a minha pergunta, acho que se liga um pouco ao que a gente está discutindo agora. Eu queria saber quais são tuas inspirações literárias, o que você gosta de ler, seus autores favoritos. Eu tenho muita curiosidade de saber. Então, eu comecei a gostar de literatura muito pela música, pela palavra cantada. Assim, sempre fui uma apaixonada com a música popular brasileira e tive um envolvimento muito grande com a música, porque aprendi a tocar um instrumento muito nova. E passei muitos anos, muito mais com a música do que com a literatura. Depois é que eu me tornei uma leitora, quando fui fazer comunicação, e já tinha 20 e poucos anos, que eu me tornei uma leitora melhor. Na minha vida, assim, tiveram alguns marcos. Monteiro Lobato foi o primeiro. Talvez tenha sido a minha primeira consciência de que, nossa, não é só a história que ele conta, é o jeito que ele conta a história. Eu acho que eu percebi isso com Monteiro Lobato. Depois vieram outros autores, né? Na época de vestibular, com 16, 15 anos, que tinha aquelas leituras obrigatórias, eu li muita coisa que eu não tinha condição, na época, de perceber o valor. O próprio Machado de Assis.
né? Quando li muito nova, não conseguia perceber o valor. Quando fui ler depois, revisitar as obras, eu fiquei completamente apaixonada. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, foram pessoas que me chegaram depois, Dostoiévski, Victor Hugo, né? Foram autores que eu fui descobrindo depois, Saramago. E aí são as leituras. Hoje, com a literatura contemporânea, estou conhecendo muitos autores novos. Agora estou lendo uma mexicana chamada Fernanda Melchior. Estou lendo o livro dela, Temporada de Tubarões. Não! Ontem eu falei furacões. Temporada de furacões. De furacões. Ele me enganou. É furacões, tá, gente? Temporada de furacões. E existe uma temporada, Temporada- a temporada de facões. E que você é- que mistura ainda diz de Pior ainda. tubarões. Que é um livro sobre o genocídio de Ruanda, que é absurdo, está esgotado, é difícil de achar. É temporada De furacões. furacões, não é tubarões, tá? gente? Diga do dinamarquês que você trocou. Ah, então, deixa Olha eu contar bem o a caso. troca de título de livro dela. Eu fui a uma coisa seríssima de literatura, uma imersão literária, estavam pessoas assim, curadores maravilhosos, me perguntaram na roda, o que você leu? E eu prontamente disse, eu li Conexão Dinamarquesa. Todo mundo me olhou e tal, e continuaram, alguns anotaram, eu, beleza. Fui para o quarto, cheguei no quarto, o nome do livro era Trilogia Copenhague. Aí, no dia seguinte, eu tive que calçar a cara e falar, gente, assim, ontem a minha imaginação chegou no auge da sua capacidade. É o inconsciente, Sarinha. Isabela. Oi, Carla, tudo bem? Eu li os seus 3 livros e eles são recheados de frases de impacto. Aquelas frases que a gente tem que parar um pouquinho, respirar, refletir, aí, né, organizar as ideias e continuar o livro. Hoje, você deve estar escrevendo outras coisas, outros livros. Você se preocupa em colocar frases de impacto? Porque, assim, até pessoas que não leram seus livros, elas postam no Instagram, né, aquelas frases, dividem. É uma preocupação sua hoje que os novos livros tenham também essa repercussão, essas frases que são fortes? Então, essa pergunta é bem legal, porque, assim, eu sou publicitária. Eu trabalho com publicidade, tenho 37 anos, então o meu treino com redação publicitária é um treino de muitos anos. Então, eu sou uma pessoa com um processo associativo, um processo de síntese, com uma preocupação com textura. E eu tenho muita consciência de que isso é meu bem e meu mal. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque, da mesma forma que isso pode ser uma coisa boa, isso pode ser uma coisa ruim. Porque um livro bom, um monte de frase bacana não faz um livro bom. Não é? Então, eu sei que esse aí é o meu doce e o meu sal. Então, quando terminei Tudo é Rio, eu falei assim, eu vou escrever um livro agora para ninguém querer grifar nenhuma frase. E aí escrevi A Natureza da Mordida. Mas as pessoas me falam que eu fracassei. É o livro que mais você botou frases maravilhosas. Tanto é que eu digo, Carla Tem muitas Madeira, frases, na Natureza da Mordida, não é a romancista, é a filosofar. É a Carla filosofar. Mas aí eu sinto que a frase na natureza é uma frase mais dessa, que é grifada mais pelo conteúdo, pelo raciocínio dela, do que as frases de Tudo é Rio,
que são grifadas por uma explosão poética. Não sei, você concorda, Zari? Eu acho também. A de Tudo é Rio são verdadeiras explosões poéticas. Já a Natureza da Mordida é o conteúdo mesmo. É que eu digo, é Carla Madeira, a filósofa. Você escreve pensando? Eu tenho essa sensação também. Eu tenho o caderno Frases de Carla Madeira. O caderno. E agora, 7 dias ela na minha casa, aí sim, agora é que é frase mesmo dela. Mas Em véspera, eu aprendi que aprendi com o Mia Couto. Mia Couto, eu tive a chance de fazer uma pergunta para ele uma vez, e ele falou, olha, o sinal de maturidade num autor é a contenção. E véspera, eu acho o meu livro, assim, como autora, mais maduro. É um livro de contenção, que eu joguei muita frase fora. Cortei, e é um livro muito mais enxuto, assim, em termos... A gente comenta, eu e Júnior, a gente comenta muito as frases curtas, são maravilhosas. Diz tudo naquelas frases curtas. Você sabe que isso é uma coisa que a publicidade me deu, porque na publicidade você tem que contar uma história com começo, meio, fim e interesse capaz de te prender em 30 segundos. E Graciliano Ramos, ele dizia, escrever bem é cortar palavras. Isso. Não é colocar palavras, é cortar palavras. Então, a gente fala muito, quando fala no seu livro, diz isso, que você enxuga a linguagem. Ô, Carla, você escreve pensando em ser ouvida, porque quando a gente lê tem muito mais ponto do que vírgula. Há situações que nitidamente poríamos uma vírgula, é um objeto, alguma coisa, e você vai pondo ponto. Isso é uma musicalidade, assim, você escreve para ser lida. Você lê o que você escreve, assim, para escutar. Lê alto, né? Você lê alto. Obsessivamente. Eu releio, voz alta, interpreto, imito Fernanda Montenegro. Assim, eu releio. Coitado, viu, Zé Amaro? Exaustivamente. E eu sou muito musical. Quem teve a oportunidade de comprar o box, né? Estou vendo que você está com o box. Tem um texto que se chama Fragmentos do que não se pode ter por inteiro, em que eu conto o meu processo criativo. E lá eu digo, o ritmo é a minha assim, obsessão. Eu entro no ritmo, eu fico presa ao ritmo. Eu fico tão dentro do ritmo que, às vezes, eu preciso do repinique. Eu preciso, como diz Chico, né? Sem samba não dá. Eu preciso do repinique para me libertar do ritmo, para quebrar o ritmo. E vocês notem, né? Não sei aqui quem que gosta de samba e tal, mas é o seguinte, você está lá sambando, na hora que dá o repinique, mas você volta com muita força. Né? Você volta para o samba com muita força. Então, assim, o repinique tem esse poder de, sei lá, reviver, reacender, dar outro fôlego para o ritmo. Né? Então, eu sou completamente prisioneira do ritmo. Então, vou fazendo, esse ponto é métrica, esse ponto é ritmo. Em Tudo é Rio, isso é assim... Muito marcante. Muito marcante. Depois, e na Natureza, já é um pouco menos. Mas também o ritmo é uma obsessão. Gente, Calessa, que está aqui na esquina, vai. Oi, boa noite, Carla. Primeiramente, eu quero dizer que assim, ainda bem que eu só tenho 2 filhos, porque meus 2 estão em apuros nos seus livros. Um é Augusto e outro é Vicente. Então, se eu tivesse outro filho, eu não ia ler mais, não. Eu fico muito angustiada. Então, eu queria assim, fazer um paralelo entre Abel e Venâncio. Se Abel não é mau, Venâncio é, né? Então, eu queria saber primeiro assim, em quem você se inspirou para escrever Venâncio, se ele é mau ou se ele tem uma doença psiquiátrica, ou
secundária até a sua família, né? A vivência com o pai e tudo. Enfim, é isso. Ele é capaz de uma coisa muito má, né? Mas eu diria assim, que a gente precisa ampliar essa ideia para uma ideia mais estrutural. Que país é esse que a gente vive? Que mundo é esse que a gente vive que produz homens que batem em mulher? Porque isso não é um caso isolado. Isso é um problema estrutural, isso é um problema sistêmico. Isso é um problema que vem de... Eu estou relendo Crime e Castigo. Crime e Castigo, se fala em bater em mulher, assim, ele espancar a mulher, é uma naturalidade. E, graças a Deus, a gente está vivendo, pelo menos aqui, infelizmente mais lento do que a gente deveria, um momento de ampliação de consciência em que isso está se tornando uma questão que tem nome, que é crime, não é? E que a gente começa a não admitir isso, e a não admitir o tipo de relação, o tipo de narrativa que produz essa estrutura, porque isso não é uma pessoa que acorda de manhã e fala, eu vou bater. Sabe? É uma pessoa que inclui, ao longo da sua vida, a possibilidade de bater. Porque se pensa num lugar de poder em que pode bater. Não é? Então, assim, quando a gente constrói Venâncio, quando eu fiz Venâncio, eu tenho uma história familiar de um tio, irmão da minha mãe, que batia na mulher dele. Eu era muito pequena, ele morava do lado da casa da minha avó, tinha um muro baixo. E ele batia na mulher dele, e a família toda se unia contra ele. Os outros irmãos de minha mãe, a minha mãe, as irmãs dele, ficavam contra ele, ofereciam para a mulher dele, você vai sair, nós vamos te ajudar, tentavam ajudá-la, e ela voltava para ele. E eu via coisas brutais serem produzidas, do tipo, ela gosta de apanhar. Mulher de malandro, voltou para ele. Então, isso tudo é o outro lado da moeda, em que a gente também acha... eu ficava horrorizada, porque eu uma vez vi o início de uma briga e eu vi o pavor no rosto dela. Eu não me esqueço do pavor que eu vi no rosto dela. Então, ela não gostava de apanhar. Ela não gostava. Mas por que ela não ia embora? Porque ela não tinha condições materiais para ir embora. Mas a família ofereceu condições materiais para ela ir embora. Por que ela não ia embora? Então, se a gente julga essa mulher, ao invés de tentar criar uma educação, uma sociedade que dá a ela uma consciência, uma força para ela não se colocar numa situação de risco, para ela sair dessa situação de risco, não é? Eu acho que é esse o caminho. Nem é olhar para Venâncio e dizer, você é mau, isolado de uma visão, de uma consciência, de uma sociedade que está produzindo esse tipo de pessoa. Não é desresponsabilizá-lo, até porque, para responsabilizá-lo, existe a justiça, que tem que ser feita, e isso é inquestionável. Mas prender o sujeito que bateu não é o suficiente para a gente resolver essa questão da violência contra a mulher. Porque ela começa lá no berço, lá na educação. É uma visão que eu tenho. Né? Gabriela. Olá, Carla, me chamo Gabriela. Eu vou dar o contexto da pergunta. Eu não sou mãe, mas eu sou pediatra. E eu queria saber se você sofreu para escrever ou se você pensou em mudar o destino de Vedina. Porque eu sofri muito. E eu pensei... E tem uma amiga que ela me disse que ela não consegue ler, porque ela é mãe e ela não consegue ler o livro. Olha, eu vou dizer a você que é terrível mesmo. Eu acho terrível a questão de Vedina.
Assim, eu estava falando, acho que falei com vocês, Arinha, eu terminei véspera na pandemia. E eu tenho a impressão que todo esse sentimento de falta de saída que todos nós experimentamos na pandemia, ele vazou no livro. Tem uma falta de saída para a Vedina. Infelizmente, muitas pessoas vivem situações de falta de saída. Infelizmente, isso é o real, que às vezes bate na nossa porta, e é terrível, né? É terrível você lidar com o real. E as situações irreversíveis, não é, que Vedina vive. A partir de um gesto impensado, ela está diante do irreversível. Aquilo ali é para sempre, não vai mudar. É muito doloroso E mesmo. eu digo que o maior sofrimento da vida é justamente você diante do irreversível. É quando a gente sente a tragédia da vida. Tudo que a gente puder mudar, pronto, é ótimo. Mas o irreversível é terrível. Agora, um aluno aqui, sexta-feira, disse a Carla, Carla, você deu a chance de Augusto ter uma vida melhor, porque ele seria totalmente traumatizado naquela casa. Filho daquele homem e de Vedina, ela desequilibrada por causa do marido. E Augusto, que depois até mudou de nome, ele teve a chance de outro lar e encontrar o equilíbrio no outro lar, porque ali ele ia se desequilibrar completamente. Então, pelo menos isso. Ele teve essa chance. Que se você olhar, Gabriela, né, aquele lá dele era um furacão, né, um cataclismo na vida dele. Mas foi um arrependimento da autora. A mãe, na hora de escrever, e poderia ter um final muito trágico, tudo a leva a um final muito trágico. Alguém abandonou uma criança e alguém sequestrou a criança. Num histórico no Brasil que isso dá acaba uma equação, mal, né? Um resultado ruim. Bateu assim um sentimento de culpa para salvá-la ao final? Não, mas bateu um desejo de implicar o leitor num dilema ético. Porque é verdade, mas está certo. Será que a gente pode dizer assim, a gente se coloca num dilema ético? Que a gente pode dizer assim, que sorte daquela criança ser largada pela mãe, a mãe totalmente desequilibrada, o pai mais desequilibrado ainda, diz que sorte chegar aquela mão, pegar e dar um ajuste àquela criança. A gente pode olhar com esses olhos, foi uma sorte. Agora, como Carla disse, foi certo. Tem um dilema ético. Porque se ele fosse maltratado, lógico que eu pensei nisso, se ele fosse maltratado e etc., não tinha conversa. Né? Foi péssimo, foi para andar. Mas o que nos implica no dilema ético é que ele foi bem tratado. Mas podemos fazer isso? Podemos julgar que um menino vai ser maltratado na casa dele, então vou pegar ele para mim? Ah, tá um outro ali. Não é? Então, assim... que era para ser. Devia, né? Era deixar a criança ser maltratada por dois pais que estão ali se digladiando. Era para alguém que tem amor para dar, tem paciência, dizer, olha, vou levá-lo para mim. Porque é triste, a vida dele era triste, a de Augusto, e seria muito mais triste. Às vezes a gente se mete nessas encrencas, né? A gente acha que os fins justificam os meios. Muitas vezes a gente fala, é para o bem e podemos fazer qualquer coisa. Mas será? Igual no filme que a gente viu lá, né, Zé? Então, é isso. Aquela mão que o pegou, que quer seja de um homem, quer seja de uma mulher, eu já fiz até essa pergunta à Carla numa live,
Tem isso como Eu base. achei que era uma mão salvadora. Sim, mas você tem que botar uma Tirou a espuma aí. criança do meio daquele furacão. Né? Agora, não foi um ato ético. Era para ter devolvido, mas a devolução era jogar Augusto na fogueira. Era dizer assim, eu vou devolver, olha, vou devolvê-lo à fogueira. Assim, é certo, mas estou querendo fazer o errado. Gente, está escrito aqui Renata, mas eu acabei com... E eu procurando, assim, cadê Renata? Boa noite, Carla, e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Carla, eu li Tudo é Rio, primeiro, e li depois Véspera. Faço parte de um clube de leitura. Só não li A Natureza da Mordida, porque pedi emprestado à minha amiga, que está aqui do lado. E estava demorando a ler, disse, esse livro não pode ficar quietinho, não, deixa passar, pelo menos pela mão de alguém, para depois voltar para mim. A minha pergunta é a seguinte, bem, assim, rapidamente sobre a minha experiência de leitura, porque tanto em Tudo é Rio quanto em Véspera, o que me mais chama atenção na forma como você expressa a sua literatura. Você consegue, pelo menos para mim, mexeu muito com muitos sentimentos ao mesmo tempo. Então, tinha horas que eu tinha tranquilidade, tinha horas que eu tinha raiva, tinha horas que eu ficava enjoada. Tinha muitos sentimentos envolvidos, né? Eu tinha expectativas muito grandes com o personagem, eu ficava excitada. Você causava muitos turbilhões internos, né? Então, eu acho assim que você causar isso no leitor, né, é ir muito a fundo do ser humano, né? Quando o Zarinha traz essa questão das referências, né, antes de você, me fez lembrar um livro da época da adolescência da escola, que eu li, O Cortiço. E depois de você, Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Por quê? Porque você não tem um personagem principal, na minha ótica. Assim, todos eles têm uma relevância. Renata, a pergunta. Pergunta. Você, Carla, como autora desses livros, você se sente mãe desses personagens? E, se sim, você teria um filho predileto? Acho que era a dificuldade de ser direta com você, viu? Não, eu não tenho um filho predileto, assim. Eu tenho algumas admirações, né? Assim, eu gosto de Padre Tadeu, Aurora, né? Chegou, né, Thaís? Eu gosto também. A Aurora é unanimidade. A Aurora, Laura. é impossível não gostar de Aurora. E não querer ser Aurora. E, ai, como eu queria enfrentar a vida como Aurora. Mas aí você está falando de uma admiração também pela. Mas como personagem, por exemplo, eu gosto muito da Custódia, sabe, com a sua imperfeição, com a sua, né? Eu gosto muito da Lucy. Você vê que eu gosto de todos, né? Porque essa imperfeição, como autora, é muito legal quando você acha a veia da personagem e você vai construindo a imperfeição. Você fala, olha, peguei, sabe? Peguei a essência. Então, isso é muito bom. Laura tem isso também. Laura tem uma elegância, um mistério, e ela coloca uma questão que eu acho muito legal, que é a questão da beleza. Sabe? A beleza, assim, que a gente sempre acha que a beleza, não, queria ser linda, queria ser, né? Essa coisa da beleza, esse culto à beleza, e ela vive uma série de coisas pesadas por causa da beleza dela, né? E ela vai só limpando, mas vai ali numa construção de uma ética e de uma coisa assim que eu acho legal. Então, assim, pegar esse jeito dela, esse silêncio, esse jeito, essa elegância, eu adorei fazer, sabe? Na hora que eu percebi, nossa, igual quando você faz um personagem 3D, que você faz toda a coisa e que depois você pode fazer ele fazer o que você quiser. Então, é muito legal quando você chega nesse ponto
da personagem, que você entendeu como ela se movimenta. Thaís. Tá, boa noite. Clara, eu vou ser bem direta. Pensando nas reflexões que, principalmente, Biá traz no A Natureza da Mordida, qual você diria que é sua relação com a morte? Uau! Apenas Diga, isso. Uau, bem direta. Diga, Carla, sou Apenas contra. isso. Sou Amei, sou absolutamente contra. Resuma, o que é que você acha da morte? Sou contra. Então, eu tenho uma relação assim complicada com a morte. Eu recentemente está bem mais complicado que já foi, porque eu tive perdas enormes, assim, perdi minha mãe, meu psicanalista, minha sócia no intervalo de os últimos 2 anos. E tenho eu tenho uma angústia com a morte, assim, porque de todo jeito que eu penso, minha mãe, vou te contar um exemplo melhor de todos. Minha mãe é muito católica, muito devota, uma fé muito grande, e ela rezava, ela começava assim: toda noite eu peço a Deus para proteger vocês. Eu falei: como é que a senhora fala? Aí ela começou a rezar: livrai meus filhos da peste, da fatalidade, da doença, do câncer, da AIDS. A lista era imensa. Eu olhei para ela e falei: mãe, você está complicando a vida de Deus. Eu vou morrer como? Já estou ficando com medo. Né? Porque a lista de coisas que ela... você de tudo de isso. tudo, vai sobrar o quê? Vai me matar. Vai sobrar o quê, né? Ficava preocupada com isso. Mas isso diz bem, assim. Eu tenho medo do sofrimento, assim, da consciência. Minha sócia morreu de câncer de pâncreas. 8 meses acordar de madrugada, eu pensava nela. Eu pensava nela acordando de madrugada e pensando: olha o real, olha a realidade, contra a qual eu não posso nada. Eu tenho câncer de pâncreas. Isso me doía, mas me doía. Sabe, a pessoa diante disso, assim. Né? E, nessa hora, para ela, foi muito bom, porque ela tinha muita fé. Então, ela conseguiu atravessar isso, e também porque aquilo que não se pode mudar está dito. Está dado, né? Mas eu tenho muitas questões com a morte. Não é um assunto fácil para mim, não. Boa noite. Carla, o tema do desamparo me parece que é um nó assim, que atravessa os 3 romances. E, com diferentes configurações, chama a atenção o fato de que ele parece se dar primariamente na relação pais e filhos. Eu gostaria que se você puder comentar um pouco sobre por que, primeiramente, tem várias relações de desamparo, mas chama a atenção o fato de centrar-se, parece, que sempre num desamparo que se dá concretamente, por exemplo, a criança que é literalmente deixada para trás, ou simbolicamente, um filho que é desamparado simbolicamente na relação pais e filhos. Se você puder comentar, agradeço. Eu acho que essa, de uma certa forma, é minha grande questão mesmo. As minhas histórias sempre começam, né, ou estão nesse lugar das famílias, né, dessa relação primeira, desse primeiro lugar que a gente chega no mundo e que, de uma certa forma, dá as primeiras noções civilizatórias para a gente, os primeiros olhares. Eu acho que é aí que começa a se organizar as nossas potências de bem e de mal mesmo. Acho que é nesse ambiente da família. Então, eu não escapo desse lugar. Esse lugar, para mim, eu estou escrevendo meu 4º livro, vou atravessar esse lugar, porque, para mim, de fato, é aí que a coisa se define, assim, que a coisa começa realmente. Eu não estou falando de uma família formal, eu estou falando desse primeiro lugar que nos recebe no mundo, seja ele qual for. É nesse lugar que a gente tem as nossas primeiras potências de bem e de mal ali, às vezes numa idade que a gente nem tem consciência, às vezes por acontecimentos que nos marcam, que a gente nem sabe
porque aconteceram antes da gente ter uma linguagem, não é? E esse primeiro lugar que nos recebe, aí pode ser uma areia movediça e pode ser um asfalto. Né? Quem tem sorte, aí não, o primeiro lugar o que me recebeu era asfalto. Seguro, me deu segurança. Mas, às vezes, como Augusto, era areia movediça, né? Sim, exato. Então, eu acho que essa é, de fato, uma questão minha, que parece que eu trabalho, vai atravessar as minhas obras, e talvez, eu não sei, de uma maneira, eu acho que todo autor escreve com uma grande dose de inconsciente. Eu venho de uma família amorosa. Olha que coisa louca, né? Eu venho de uma família amorosa. O meu primeiro lugar no mundo foi de muito privilégio, muito mesmo, sabe? Foi uma pessoa assim, se eu olhar para a minha vida, só teve coisa boa e tal. Então, de onde vem tanta tragédia? Eu costumo dizer que é da minha mente doentia. Não, mas é de olhar o mundo, né? De olhar ao redor, mesmo quando a gente tem, como eu disse, o asfalto, mas a gente olha para outros recantos e vê a areia movediça, né? Aí vem daí. Vai, Isadora. Pode perguntar. Oi, Carla, tudo bem? Primeiro, eu queria parabenizar você pelos livros, pela genialidade, enfim. Realmente, alguém falou sobre você não querer dormir quando você lê o livro, e com A Natureza Mordida eu não consegui. E eu sou uma pessoa dorminhoca. Então, para mim, foi muito marcante. E a pergunta que eu queria fazer tem um pouco a ver com psicanálise. Você é analisada, não sei se você continuou a análise, mas uma coisa muito presente na análise, no processo de análise, seria o vazio, a falta, que é até uma coisa que é muito representada pelo corte lacaniano. Não sei se a sua psicanálise é lacaniana, que é justamente uma pausa para se digerir aquilo que foi tratado. E sua literatura, ela fala muito de falta, a falta de um pai, a falta de um filho. E você comentou em alguma entrevista que Tudo é Rio, você escreveu a cena de Venâncio e Dalva e passou uns bons anos sem escrever e depois voltou. Então, eu queria saber como é o papel da falta, do vazio, do nada, na sua escrita. Então, assim, Freud fala assim, uma coisa muito interessante, que o espaço que existe entre a angústia que a gente sente, e a gente sente no corpo, a gente não sente em outro lugar. Tudo que a gente sente é no corpo. A gente sente uma angústia, e o espaço entre essa angústia que a gente sente antes da palavra, não é? Que talvez seja esse vazio, essa coisa que eu... Né? Essa angústia, Freud diz que esse intervalo entre sentir e ser capaz de simbolizar, ou seja, ser capaz de encaminhar na linguagem, se chama desamparo. Né? Lembrando aí as suas palavras. Eu acho que a escrita é muito feita. A Clarice também tem uma frase que ela fala, né, que esse momento de agonia da pré-palavra só se resolve na hora que você encontra a palavra. Ou seja, o silêncio só é possível na hora que você encontra a palavra. Olha que coisa... Né? Então, eu acho que a literatura trabalha muito nesse lugar, sabe, dessa angústia, dessa coisa que não está inteira, não está completa, então é a falta. E a Cecília Meirelles vem e diz, eu canto porque um instante existe. É essa inteireza de um instante que a poesia dá para a gente. Né? Quem gosta de poesia vive isso muitas vezes. Você lê uma coisa e fala, é aquele instante em que tudo se completa, você fica inteira. Ele é fugidio. A própria Cecília fala, né? É um instante fugidio, mas é um instante de inteireza. É onde, se a gente vivesse na inteireza, a gente não fazia arte.
Né? Eu escrevo, eu faço poesia, porque a vida não basta. Ferreira Goulart disse isso, Pessoa disse isso de outra maneira, mas é isso, né? Eu escrevo porque a vida não basta. Né? Gente, Vanessa que está escrito aqui. Você quer continuar alguma coisa? Não, não. Carla, eu também sou publicitária, redatora publicitária. E vocês falaram de frases cativantes, frases de impacto, que você realmente usa muito. Eu li os 3 e realmente Tudo é Rio me impactou. E tem uma frase que você diz nele, que é assim: é para coisas assim que nascemos. Você nasceu para escrever, você sempre pensou em escrever. Para que foi que você nasceu? Para qual tipo de coisa você nasceu? Então, assim, eu tenho uma história com as linguagens artísticas desde muito pequena. Muito pequena. E também, assim, porque eu sou filha de um matemático com uma mulher que mal completou o ensino fundamental. Ele era um erudito, um homem que sabia 5 línguas, latim, ciência, física, história, música. Tudo que eu perguntava ao meu pai, ele era assim, uma coisa impressionante. E, sobretudo, matemática. Né? E minha mãe era a mulher da poesia. De olhar para o céu e falar, olha, um carneirinho, agora virou um... Né? A gente, assim, ela contava casos, contava da cozinha, do gesto amoroso, do crochê, sabe? Tudo na minha mãe era arte também, era poesia, era se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, ela faz uma gaivota voando no céu. Minha mãe era isso, não é assim, essa poesia cotidiana. Então, de uma certa maneira, essa coisa da razão e da emoção sempre foi uma questão para mim. E desde nova eu ganhei um instrumento musical e já fui para a música, e já fui para a pintura. E ainda ontem estava contando para eles que achei um quadro na casa de minha mãe de 1974. Eu tinha 10 anos, e uma pintura assim que fomos desfazer, quer dizer, muito tempo que eu não pensava nisso, mas eu fui lá olhar a data de 74, eu era muito nova. E já pintava, e ficava horas pintando, tocando. Sempre senti muita necessidade dessa solidão produtiva. Assim. Não era uma solidão triste, era uma solidão potente. Mas eu gostava de ficar sozinha, compondo, cantando. Me fechava no banheiro, que tinha uma acústica maravilhosa, uma casa de 6 filhos, e o povo batendo na porta, e eu lá com violão, né? Assim, porque é uma acústica boa. Então, eu acho que essa coisa sempre foi uma coisa da qual eu não podia ficar distante. Eu tentei. Eu fui para a matemática, depois eu fui para a comunicação, que, embora use muito desse potencial artístico, não encaminha subjetividade, não é arte. Não é? E eu acho que, por isso, eu fui pega pela literatura. Assim, não foi você escritora, não foi assim com essa decisão, mas aconteceu com a força de quem sempre esteve com a linguagem artística assim por perto. Boa noite, Carla. Eu me chamo Camila. Carla, no livro A Natureza da Mordida, há uma cena em que a Biá esquece a Teresa na escola e penso que não, despretensiosamente, ela está trabalhando no livro 100 Anos de Solidão. Né? E aí eu gostaria de saber, se você puder nos contar, se houve alguma questão, né, pela qual você escolheu o livro 100 Anos de Solidão para nos trazer essa cena do esquecimento. Então, assim, bom, primeiro que é um livro apaixonante, né? Assim, é um dos livros mais lindos. E eu me lembro, quando eu li 100 Anos de Solidão, a vontade de... Eu lembro que estava numa praia, há muitos anos atrás, assim, e tudo em volta
parou de existir. Eu fui ali para aquele lugar, para aquela história, para aquela linguagem. Eu fui devorada por aquilo, né? E talvez essa lembrança dessa potência desse livro, de me tirar do mundo, tenha sido o motivo pelo qual eu o escolhi. Né? Assim, além de ser um livro para quem estuda literatura, né, é um livro que eu acho indispensável, né? Foi um livro que a minha experiência me diz que eu poderia esquecer qualquer coisa lendo 100 Anos de Solidão. Então, por isso, eu escolhi. Foi isso que eu senti quando eu vi no livro dela. Digo, 100 Anos de Solidão é um livro que tem potencial para fazer qualquer mãe esquecer o filho na escola. Pronto, Gente, Bianca, tinha se inscrito aqui. Bianca. Já? Já. Ai. Então já foi. Ana Carolina. Oi, Carla, tudo bem? Você nos pede para enxergar a Bel como uma pessoa descontrolada. Sim. O final de véspera ele é palpitante, desconcertante, principalmente para quem é mãe, como eu. E eu lhe pergunto, eu não sei se tem ainda espaço para falar sobre o desfecho de Augusto, já que foi tanto falado por você e por Zarinha. Mas a minha pergunta é, o desfecho dele foi único e exclusivamente para envolver o leitor nesse dilema ético que você fala, ou também uma forma de punir esse descontrole de Abel e também aquele descontrole momentâneo de Vedina? É só o dilema ou existe uma forma de punição para os pais? Olha, eu acho que existe uma... Não é um desejo de punição assim, vou fazer isso para punir. Mas é como se fosse uma consequência quase que inevitável de uma... Abel tem 3 situações no livro em que ele tem a chance de ter aderência pela vida, tá? E que o descontrole vem logo em seguida. Primeira chance de aderência, em cima do abacateiro, quando ele custa subir e que ele olha para aquela paisagem e ele tem um momento em que ele solta a mão e que ele está vivendo... Opa, espera aí. Ele vai aderir, né? Ele vai dar conta. E aí o pai chega, faz o corte, e aquela situação do primeiro descontrole ali com o ninho de passarinhos ali, né? Depois ele tem um segundo momento em que ele está ferrado, ele sai da sala, professora imensa descobriu que ele foi desonesto ali na coisa da prova, junto com Caim, ele sai da sala fazendo xixi, passa por uma vergonha horrorosa, chega no adro ali da escola, depois de se lavar no banheiro, vê do outro lado o disciplinário vindo, e, por um segundo, ele avista Veneza. Ali ele tem uma chance de aderência, de novo. Uma coisa que vai no corpo dele, e que é como se ele se apaixonasse ali por ela, por uma beleza, por uma leveza. É como se ele visse assim, a vida pode ser outra coisa. Ele se apaixona ali por ela e corte seco. Então, tem uma lógica desse sujeito que quase adere à vida. Aí nasce o filho, mais uma vez. Ele está diante da possibilidade e vem o corte seco também. Então, é uma estrutura que a psicanálise poderia dizer assim, quase um padrão, né? Quase um padrão de acontecimento. Assim. Ele diz isso claramente, o narrador diz, não me lembro, é como se as suas maiores alegrias viessem acompanhadas das piores humilhações. É um pouco nessa dinâmica.
Gente, ó, devido ao horário, eu tinha combinado até às 9, mas já chegamos ali, a conversa é boa, né? Passa rápido isso. Vou fazer o seguinte, há muitos inscritos ainda, uns 6 ou 7, mas eu vou limitar as próximas 3 perguntas, pedindo já paciência para um pouquinho mais. Então, 3 perguntas, tá? Então, a Duda está escrita aqui, ó. Oi, Carla, boa noite. A minha pergunta é sobre Lucy e como você criou esse personagem. Em vários momentos do livro, eu fiquei me questionando sobre essa construção, porque foi uma personagem que me impactou, de uma certa forma. Quando eu li os capítulos que nós víamos outro ponto de vista sobre a realidade dela, foi algo que eu ficava, meu Deus, sabe? Não, mas peraí, volta. A sinceridade. A sinceridade e a situação que ela foi se colocando. Não, também é uma opção, mas é a sinceridade dela falar, não, eu quero ser isso mesmo. Eu nasci... Quer ser? O quê? Ela nasceu... Ela fala que ela... Quer ser o quê, Duda? A palavra não morde, pode falar. Exatamente. Não, quando ela fala, eu fiquei muito impactada no momento que ela fala justamente isso. Você abre o livro. Já começa ela se dando fala. Pronto. Pronto, Lucy nasceu para aquilo, para ser o que ela é. Será? É sincera, ela é muito sincera. Olha, mas a sua pergunta é como eu construí essa personagem? Conheceu alguém? Alguém? Fez um laboratório? Fez um laboratório. Então, falando nisso, né, Zé Amaro, meu marido que está ali, quando nós começamos a namorar, eu tinha acabado de escrever, acabado de publicar, publiquei, né, Tudo é Rio. E aí, a nora dele, namorava o filho, leu o livro. Olhou para ele e falou assim, passando bem, hein, sogrinho? Bom, Mas conheceu alguém? Ou não? Não. Ou foi assim, engenho mesmo da não, mente? Foi engenho mesmo da mente? Foi engenho, foi uma imaginação produtiva. Só para dar um contexto, eu comecei Tudo é Rio de outro jeito. Estava escrevendo a história de uma família de 3 Marias, de Francisca, que é uma história que depois virou um pedacinho pequenininho, que é a história de Francisca, no livro. E estava gostando de escrever aquilo, não sabia se ia ser um livro, um conto, um texto que eu ia abandonar, não sabia o que seria. Estava assim, me divertindo. E aí, para me afastar da história, porque quando você está escrevendo alguma coisa, né, que pudesse vir a crescer, pudesse tomar mais tempo meu ali, eu tinha que me afastar, porque eu já tinha esgotado. Eu precisava criar uma trama para poder voltar ao tema principal. E aí eu comecei a escrever a história de Lucy. E aí começava, puta, não tem outra palavra para Lucy, morava num puteiro, vivia num puteiro. E aí, bom, comecei essa puta ver um sujeito ali que não quer nada com ela. E ela é muito controladora, muito fálica, tem uma sexualidade fálica. A sexualidade fálica, ela pensa menos no próprio gozo e mais em controlar o gozo do outro. A Lucy, o grande gozo dela é controlar o gozo do outro, o desejo do outro, né? E aí eu começo a me perguntar, mas por que essa mulher fica tão obcecada? Ela tem um homem que ela quer, vai preocupar com Venâncio, aquele homem grosseiro, deprimido. E por que esse homem, diante da promessa de um gozo incomparável, por que ele diz não? Que sofrimento é esse? E aí, ao olhar para esse acontecimento, vem Dalva, vem a história do filho, vem um momento brutal, e é esse momento que me paralisou, por 14 anos.
fiquei 14 anos sem conseguir tocar na história. Né? Eu não tinha sido mãe. Na verdade, assim, eu propus uma coisa que eu não sabia resolver. Né? E aí fui viver a vida. Quando voltei para o livro, porque eu digo que eu parei de escrever, mas o livro não parou de ser escrito, porque a angústia não tinha encontrado a palavra, e ela estava aqui no peito ainda, né, de uma certa forma. Quando eu voltei, eu eliminei tudo e comecei por Lucy. Por isso que, inclusive, começa com essa palavra, porque não começou com ela. Então, voltei para esse lugar que tinha me paralisado por tanto tempo. E a história de Lucy, então, foi vindo de uma imaginação, de olhar para esse acontecimento. O que vem antes, o que vem depois. E que menina é essa que tem tanto gozo com ser puta, que gosta de ser puta? Eu já tinha dito isso. E depois fui correr atrás de fazer isso ter sentido. Não é? E isso diz muito do meu jeito de escrever. Eu jogo o menino na parede, depois vou resolver. O que eu vou fazer com o menino na parede? Não é? Então, é assim, porque é isso. Eu coloco o problema, coloco o acontecimento, não sei aonde ele vai me levar. Né, ali na natureza da mordida, que a gente estava conversando hoje, o pai que sonha incestuosamente com a filha. Você botou o problema. Tem que resolver. Né? A gente estava conversando hoje na hora do café. Exatamente. Então, eu jogo o problema e depois eu tenho que pensar. O que vem antes? Essa menina tão obcecada com controlar. Aí você começa a perceber. O pai fazia as vontades, aí você vai achando o caminho daquela figura. Aí é curiosidade e imaginação. E no caso de Lucy, diversão. Diversão, é aquela construção de que João Cabral de Melo Neto fala, tijolo a tijolo. Vai montando uma história antes para poder sustentar aquilo ali e ver o que vem depois. É tijolo a tijolo. Exato. Gente, vamos lá. Sila, penúltima. Carla, obrigada por nos dar esse prazer de escutar você. E para a gente é muito importante, porque principalmente pela sua história que a gente já conhece. Então, obrigada. Eu queria falar um pouco sobre a natureza da mordida. Olivia e Biá, a amizade delas que surge naquele momento tão difícil, né? E que você fala assim, é possível nascer uma amizade tão forte num momento de dor, como aconteceu com elas? Né? E que você coloca uma coisa no livro que eu achei muito interessante. Nossa amizade começou assim, enquanto afogávamos. Isso eu achei fantástico quando você coloca isso. Como é que você vê isso? Uma amizade pode surgir dessa forma, num momento tão difícil, de tanta dor? Acho que sim. Esse é uma coisa interessante. A Natureza Mordida é o único livro que eu reescrevi quando fui lançar, quando mudei de editora. Então, você tem a versão anterior à minha ida para a Record e a versão depois que eu fui para a Record. E teve um ponto. Eu não mudei muita coisa, quem morre, morre, quem não morre, não morre. Mas eu não mudei muita coisa. Mas tem um ponto que eu mudei, que foi a estratégia de aproximação entre elas. Porque o que acontece ali é uma certa transferência, que é uma coisa que acontece na psicanálise. Né? Na psicanálise acontece uma transferência do analisado para o analista. E eu tentei trabalhar um pouco isso, assim, em que momento que se dá uma transferência ali, porque o livro é um processo de análise. Né? O livro acaba que acontece um processo de análise. Então, eu acho que sim, eu acho que a empatia, a capacidade de escutar de BA, porque ela é uma psicanalista. E eu tive uma pergunta inicial na história de BA, que foi: o que um psicanalista não pode esquecer? Que, enquanto ele não esquecer, ele é um psicanalista. Então,
Eu acho que, nesse sentido, ela oferece uma escuta preciosa. E, de uma certa forma, a disponibilidade de Olívia de recontar a sua história oferece a ela a possibilidade de estar num lugar que ela conhece. Tira ela de um exílio que ela passa a viver depois dos acontecimentos da vida dela. A última pergunta, Marília. Ok. Você tem o privilégio da última pergunta. Quem é? Eita, tá desligado? Então era para ser a última mesmo. Já acabou até a bateria. Não? Aqui que é o meu. Deixa eu... Alô? Agora sim. Carla, um prazer imenso ouvi-la, tanto quanto lê-la. Eu ficaria aqui a noite toda ouvindo você. Está vendo que na sexta-feira um também disse isso. Passaria a noite toda aqui ouvindo. Uma delícia. Ela precisa vir outras vezes para outras conversas, né? Para outras conversas. Isso. Há uns anos, eu li uma entrevista de Lígia Fagundes Telles, onde ela disse uma coisa que eu fiquei bem impressionada. Ela disse que nós, autores e autoras, deveríamos acender uma vela todas as noites para os nossos personagens, porque eles enlouquecem em nosso lugar. E aí eu te pergunto, você vê o fazer literário como algo catártico? Assim, você acha que a criação artística ela é, de certa forma, libertadora? Assim, a gente se livra dos nossos fantasmas, das nossas assombrações? Eu acho. Você sabe que eu sempre tive uma certa crítica, porque escrever, para mim, é gozo. Eu adoro fazer. Qualquer tempinho que eu tenho, vou lá e vou escrever. Então, eu achava estranho uma ideia do artista torturado, aquele sofrimento imenso. É claro que eu sofro. Tem dia que eu quero rasgar, tem dia que eu não acho a palavra, tem dia que eu estou sofrendo com a situação, né, como ser humano, de me ver diante daquilo que eu estou fazendo. Então, há um nível de sofrimento, mas dentro de uma coisa muito maior, que é o gozo, que é querer estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Então, tem um gozo enorme. Então, eu achava que era só isso. Até que, com o adoecimento da minha sócia, eu vivi uma experiência louca, porque eu lancei Véspera e falei, eu quero ficar alguns anos sem escrever, para fazer outras coisas, para estudar, voltar para a música, pintar, fazer outras coisas, e ler, sobretudo ler, estudar, não é? Fazer os cursos de Zarinha. Né, Zarinha? Então, eu estava assim, com esse propósito, não vou escrever. E uma ideia me cutucando e eu ignorando. Cutucava e eu ignorava, não vou anotar, mas vai perder, que perca. Não vou voltar a escrever tão cedo. Aí, eu fui visitar minha sócia um dia que ela estava muito abatida. Ela passou por um processo de quimioterapia, ela estava assim, muito, um fiapo, uma coisa, sem energia, e eu fui visitá-la. Ela era uma irmã, sabe? A gente viajava junto, a gente teve filha no mesmo dia. Foi uma coisa impressionante. A data da minha filha era uma, a da filha dela era um mês depois, e a gente foi para a maternidade na mesma hora. O mesmo médico. Maternidades diferentes para ficar dramático, né? Porque... Bom, mas, enfim, eu fui visitá-la e eu saí tão mal, que eu falei, eu não aguento o real. Eu não aguento essa realidade. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair dessa situação. E eu cheguei em casa, abri o computador e comecei a escrever o livro que eu estou escrevendo, que não tem nada a ver com isso. Eu não sei fazer autoficção. Eu não gosto de fazer autoficção. Eu acho que vira uma lamúria, que eu não sei fazer. Mas vai adiantar, assim, o livro é sobre...
O quarto Não, livro... porque acabou a possibilidade de fazer pergunta. Não, vai, Só se Júnior e Ivan liberar. Libera. Só Se para Ivan, dizer se Ivan liberar, diz assim, se Ivan liberar, eu diz respondo. assim, véspera é sobre um gêmeo, um casal de gêmeos. É os claro dois que não pode fazer mas é assim, isso. o meu quarto livro é sobre... É claro que não pode fazer isso, gente. Imagina a expectativa de alguém que já sabe o assunto com o qual ela vai escrever, né? Vai ser péssimo Vai pra ficar, vocês, vai atiçar. vai ser horrível para ela. Não, olha. Não vou contar. Ah, meu Deus. Não é possível. Vamos encerrando, tá? Essa sessão de perguntas. Peço desculpa porque ainda havia pessoas inscritas aqui. E é claro que era possível passar mais tempo se fosse só esse momento. Mas como ainda tem o momento do autógrafo, e normalmente demora. Na verdade, era para ser 3 noites de conversa, porque a fila de espera ficou enorme. Mas... Ela quer e eu quero também. Mas se eu mudar para cá... Ela quer e Zé Amaro quer também. Nós já estamos quase mudando. Eu pedi para arrumar uma casa no verão. Vamos ver se vai aparecer. Procurando uma casa para Carla. Não, numa praia calma. Uma praia calma. Aí que é o desafio. Uma praia para escrever, né? Para escrever. Pois está todo mundo procurando essa casa para ela e Zé Amaro. Gente, ó, a sessão de autógrafo aqui em cima. Né? Vamos tentar organizar uma fila única. Um livro, por favor, por pessoa, para poder dar a vez a quem está. Se caso tem alguém que tem alguma necessidade especial, ou pela idade, por alguma situação, me avisa, que eu acho que há compreensão também da fila, que há muitos jovens aqui que não vão fazer questão também de ceder a preferência caso a pessoa tenha. Da última vez, na sexta-feira, não foi necessário, ficamos todos pacientes. Tem um lanche também para vocês ali, né, se descontraírem. E, ó, quando chegar a vez... Sim, temos um lanche cedido pela São Brás, tá? Ó, quando chegar a vez de vocês, também eu peço um pouco de carinho e atenção com quem vem atrás, porque às vezes a gente quer dizer tudo aquilo que não disse agora, às 5 minutos. Eu vou ficar ali ao lado. Na sexta-feira passada, um ou outro ficou um pouco chateado. Peço desculpa antecipadamente, mas é pensando naqueles que vêm atrás, certo? Carla, obrigado pela paciência. Demais.